E aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando com nossos estudos sobre assuntos de engenharia, hoje nós iremos trabalhar sobre como dimensionar fossa séptica. Então vamos aos estudos. Vamos então ao dimensionamento. A norma nos traz essa fórmula para o cálculo do volume útil do tanque séptico. Mas o que significa cada letra dessa? O V é o volume útil, que nesta fórmula nós vamos obtê-lo em litros. O N é a população, que é dada em habitantes. O C é a contribuição de esgoto, que é dada em litros por habitante dia. O T é o tempo de detenção, que é dado em dia. O K é a taxa de acumulação de lodo, que é dado em dia. O LF é a contribuição de lodo fresco, que é dado em litros por habitante dia. Seguindo o roteiro de dimensionamento, nós vamos partir do cálculo da população. E aqui eu digo a vocês que para a estimativa populacional vai depender do tipo de uso daquela edificação. Quando nós não sabemos exatamente a população de uma determinada edificação, nós podemos utilizar fórmulas e tabelas para calcular aquela população. E para a utilização de tabelas e fórmulas, o uso da edificação vai influenciar. Por exemplo, nós temos vários tipos de uso de edificações, como escolas, cinemas, hospitais, restaurantes, residências, casas, né? E também prédios residenciais. Essa tabela aqui apresenta uma taxa de ocupação conforme cada tipo de ocupação, cada local que será ocupado. Por exemplo, para residências e apartamentos, nós consideramos 2 pessoas por dormitório. Já para bancos, nós consideramos 1 habitante por cada 5 metros quadrados de área construída. Tenho que lembrar a vocês que esta tabela não está na norma. A norma não trata sobre formas para o cálculo populacional. A fonte desta tabela aqui é de Carvalho Júnior, numa edição de 2014. Então, como o foco geralmente é o cálculo de tanque séptico para residências, nós iremos utilizar esta fórmula aqui. E o que significa cada termo? O N é a população, como já foi visto anteriormente. O NPAV é o número de pavimentos, caso nós formos trabalhar com uma edificação verticalizada, no caso de prédios. O o NAP, é o número de apartamentos por pavimento, também caso formos trabalhar com edificação verticalizada. O QS é o número de quartos sociais. Esse 2 aqui é porque nós consideramos 2 habitantes por cada quarto social. E o que serve é o número de quartos de serviço, onde é considerado 1 habitante por cada quarto de serviço. Esse quarto de serviço é o quarto de visitas, o quarto de empregados, que em algumas residências tem. De maneira simplificada, se nós formos trabalhar com uma residência unifamiliar, nós podemos utilizar essa forma, que é a população igual a 2 vezes o número de quartos sociais, mais o número de quartos de serviço. O próximo passo, nós vamos calcular o volume útil. Quando nós formos dimensionar um tanque séptico de câmara única, nós utilizamos esta fórmula, que é dada na norma. Já algumas literaturas nos apresentam esta fórmula para quando formos dimensionar um tanque séptico de câmara em série, onde nós podemos notar que houve aqui um acréscimo de 30% na população, é como se fosse um fator de segurança. Só que na norma ela não apresenta esta fórmula. Tenho que frisar para vocês. Esta fórmula aqui ela é dada na literatura. Nós iremos utilizar tabelas para encontrar essas variáveis C, o T, o K e o LF. E aqui eu apresento para vocês tanto uma vista em planta e um corte de uma fossa séptica de câmara única. Nós devemos notar aqui que há apenas um compartimento no interior da nossa fossa séptica. Aqui nós temos uma fossa
séptica de câmara em série, um tanque séptico de câmara em série. Podemos notar 1, 2, 3 compartimentos. Houve aqui, ó, a compartimentação no interior da nossa câmara em série. E eu tenho que explicar para vocês quando usar ou por que é utilizada a compartimentação, a utilização de câmaras em série. Todos apontam que há uma eficiência maior na utilização em câmaras compartimentadas, ou seja, uma fossa de câmara em série. Só que tanques sépticos em câmara em série são recomendados para um volume pequeno ou médio, ou seja, para uma população de até no máximo 30 habitantes. Aqui eu apresento para vocês as tabelas que serão utilizadas para o dimensionamento. Essa tabela 1, que é contida da norma, onde nós iremos definir o C e o LF, a contribuição de esgoto e a contribuição de lodo fresco. Nós iremos utilizar o tipo de ocupação para encontrarmos a contribuição de esgoto e o lodo fresco. Aqui nesse exemplo, para uma edificação residencial de padrão alto, eu vou aqui na coluna que trata do prédio, que é o tipo de edificação, encontro aqui a linha de padrão alto e vou até a coluna de contribuição de esgoto, que me deu o valor de 160 litros por habitante dia. E o LF, que é a contribuição de lodo fresco, é igual a 1. A tabela 2, nós iremos encontrar o período de detenção dos despejos, e iremos definir o tempo de detenção, considerando a contribuição diária, que é igual ao C vezes o N, que é a nossa contribuição de esgoto, vezes a população. Como exemplo aqui, caso eu tenha uma contribuição diária de 10.000 litros, eu vou nessa linha aqui que trata de uma contribuição maior que 9.000 litros, chego até o valor de 0,5 dia para o tempo de detenção. Lembrando que na fórmula eu tenho que jogar o valor em dias. Se caso em exercícios nós encontrarmos o valor em horas, nós temos que transformar para dia e usar o valor na unidade dias. A tabela 3 ela trata do fator K, que é a taxa de acumulação total do lodo. E para nós encontrarmos, nós teremos que adotar um determinado período de limpeza do nosso tanque séptico. Também iremos considerar a temperatura ambiente do mês mais frio da região onde nós vamos construir o nosso tanque séptico. Por que nós temos que considerar o mês mais frio? Porque o nosso tanque séptico ele vai ser mais ineficiente no mês mais frio. Ou seja, nós iremos dimensioná-lo para uma situação mais crítica. Se ele atender a situação mais crítica, consequentemente ele vai atender a situação mais favorável. É como se fosse uma questão de segurança. Aqui o exemplifico, caso a temperatura do local onde vai ser construído o tanque séptico for de 21 graus no mês mais frio, e eu adotar uma limpeza de 3 anos, eu vou aqui na coluna de temperatura, uma temperatura maior que 20 graus, vou na linha do intervalo de limpeza, que é de 3 anos, aonde ocorrer a interseção da linha do intervalo de limpeza e da temperatura, será o valor do meu K, que neste caso foi de 137 dias. A tabela 4 vai nos apresentar a profundidade útil mínima e máxima conforme a faixa de volume útil. Aqui nós iremos definir a altura útil do nosso tanque séptico. Em geral, nós definimos como sendo a média, a altura útil vai ser a média entre a altura útil mínima e a altura útil máxima, como por exemplo, quando eu tenho um volume útil de 8 metros cúbicos, eu vou aqui na coluna de volume útil, encontro o intervalo que atende ao volume de 8, que é de 6 até 10, e eu vou obter uma altura mínima de 1,5 m, uma altura máxima de 2,5 metros e uma altura média de 2 metros. Em geral, nós adotamos a altura útil como sendo a média. Porém, qualquer valor que eu adotar entre o intervalo de 1,5 m e 2,5 m estará correto. Depois disso, já definidos C, o T, o K e o LF, nós iremos calcular o volume. Caso utilizar câmara única, nós iremos utilizar esta fórmula. Caso formos utilizar câmara em série, utilizando a fórmula com 30%
a mais na população. Lembrando que as formas elas vão nos gerar valores na unidade litros e nós devemos transformar para metro cúbico. Por que devemos transformar? Para o próximo passo, nós iremos encontrar a área útil. E para o cálculo da área útil, é dado que a área útil é igual a V dividido pelo HU, que é o volume útil dividido pela altura útil. O volume útil tem que estar em metro cúbico para nós encontrarmos a área útil em metro quadrado, porque a altura útil vai ser em metros. Lembrando que a altura útil é definida com o uso da tabela 4, que em geral é a média entre a mínima e a máxima. E vamos para o próximo passo, que é a obtenção das dimensões internas. Caso nós formos trabalhar com uma seção retangular prismática, nós temos que respeitar esta relação aqui, que nós chamamos de fator x, que é a relação entre o comprimento interno pela largura interna. A norma diz que a relação de comprimento e largura do nosso tanque séptico tem que estar entre 2 e 4. Isso significa que o comprimento interno vai ser no mínimo 2 vezes a largura e no máximo 4 vezes a largura interna. A norma também diz que a largura interna mínima é igual a 0,8 metros. Aqui está a imagem, uma seção em planta de uma fossa retangular prismática. O LI é dado por esta fórmula, que é o LI igual a raiz da área útil dividido pelo fator x. E o CI, que é o comprimento interno, vai ser igual à nossa relação de comprimento e largura, que é o fator x, vezes a largura interna que foi encontrada no passo anterior. Caso nós formos trabalhar com uma fossa de seção circular, que é a fossa cilíndrica, nós iremos encontrar o diâmetro utilizando esta fórmula, que D, é o diâmetro interno, é igual a raiz de 4 vezes a altura útil dividido por π. A norma nos diz que o diâmetro mínimo tem que ser igual a 1,10 metros. Ou seja, se nós calcularmos e encontrarmos aqui um valor de cálculo menor que 1,10, nós temos que adotar o diâmetro mínimo de 1,10 metros. O que eu apresento à vista em planta de uma fossa circular. Quinto passo, nós iremos encontrar as características construtivas, que é a altura construtiva, o comprimento construtivo e a largura construtiva. Vamos observar aqui este corte de um tanque séptico. Nós iremos considerar para o cálculo da nossa altura construtiva as espessuras tanto das paredes, que aqui foi dado em vermelho, tanto da espessura da tampa, que aqui foi dada em amarelo, e a espessura do fundo, que foi dado em verde. Também temos que considerar a separação atmosférica. Essa separação atmosférica ela tem que ser deixada devido à geração de escuma dentro do nosso tanque séptico. A norma diz que o SS, que é a separação entre o nível do líquido e até a face inferior da tampa, tem que ser de no mínimo 30 centímetros. Caso nós formos trabalhar com uma fossa de seção retangular prismática, o nosso HC, que é a altura construtiva, vai ser igual ao HU, que é a altura útil do líquido dentro do nosso tanque séptico, mais o S, que é a separação atmosférica, mais o ET, que é a espessura da tampa, mais o EF, que é a espessura do fundo. Vamos encontrar o nosso LC, que é a largura construtiva, como sendo igual a LI, que é a largura interna, mais 2 vezes EP, porque nós temos duas paredes, 2 vezes a espessura da parede. Da mesma forma, vamos calcular o comprimento total, que vai ser a soma do comprimento interno mais a espessura das paredes. Caso nós formos utilizar a seção circular, o cálculo da altura construtiva vai ser igual à da seção retangular, e o diâmetro construtivo vai ser igual ao diâmetro interno mais 2 vezes a espessura das paredes. Desta maneira, nós terminamos o nosso vídeo sobre como dimensionar fossa séptica. Num próximo estudo, iremos trabalhar com exemplos práticos o dimensionamento de uma fossa séptica, utilizando as tabelas e as fórmulas que foram demonstradas hoje. Se você gostou desse vídeo, já peço que deixe o seu gostei.
e, se possível, se inscreva no nosso canal para ajudar no compartilhamento dessas informações. Muito obrigado e bons estudos. Até a próxima.